Olá! Nessa aula, a gente vai resolver o problema simulando um jogo de tabuleiro em que eu tenho peças brancas, pretas e eu posso ter também posições vazias que podem ser preenchidas no meu tabuleiro. O tabuleiro vai ser sempre retangular, então eu vou representar as posições em uma matriz retangular. Então não vale ter listas de tamanhos diferentes dentro dessa lista aqui, sempre elas vão ter o mesmo tamanho. A ideia é que você comece o tabuleiro com todas as posições vazias e o jogador com posições, por exemplo, branca, pode preencher uma posição qualquer aqui. Então vamos supor que ele preenche aqui e o jogador com peças pretas preencha aqui a posição de linha, começando em 0, na linha 1, coluna 2. Então, feito o movimento, o jogador com peças brancas pode escolher qualquer posição vazia que esteja adjacente a uma dessas peças brancas. Então, pode ser aqui na posição 00, 01, 02, 10, não pode preencher a dele mesmo, não pode preencher uma peça que seja da outra cor, no caso aqui preta. Aí na linha de baixo ele pode preencher na 20, na 21 e na 22. Então vamos supor que ele escolha a posição 21. Feito isso, o jogador com peça preta pode fazer a mesma coisa. Só que nesse caso, ele não vai poder mover nenhuma das suas peças aqui para a posição 1, nem para a posição 2,1. Então vamos supor que ele também preencha aqui embaixo. Nessa segunda jogada, o branco pode ter, já tem várias por conta das suas duas peças brancas. Então eu posso pegar todos esses pontos que estão adjacentes a uma peça branca, desde que a posição esteja vazia. Então vamos supor que eu preencha aqui ainda com white, aí o preto poderia preencher para cá, aí o branco poderia preencher esta última aqui e assim por diante. Bom, se continuar esse jogo, vai chegar, por exemplo, um estágio como nesse aqui que eu coloquei, Board Right Finished, onde somente o jogador com peça preta tem uma posição disponível para jogar, que é essa daqui na linha 3, coluna 3. O jogador com posição branca não tem posição para jogar, porque não existe nenhuma posição adjacente a uma peça branca vazia. Então a ideia desse problema é construir uma função hasMove, onde você passa o tabuleiro, uma posição de linha e coluna iniciais, e ele tem que retornar verdadeiro se o jogador respectivo a essa cor que eu coloquei a posição ainda tem lugar para jogar, ainda tem posição livre adjacente, caso contrário tem que retornar falso. Essa é a ideia. Então eu já escrevi a função com a assinatura para nós resolvermos esse problema. A primeira coisa costuma ser conversar com o entrevistador acerca da entrada de dados. Então validar aquilo que eu falei. As sublistas dentro dessa lista do tabuleiro sempre tem que ter o mesmo tamanho. Posso contar com isso? E aí o entrevistador pode falar pode. Então é menos um problema que eu não vou ter que validar isso aqui. O usuário pode passar a lista vazia, como board ou até mesmo uma linha inteira que esteja vazia. Então se a resposta dele for sim, beleza, então a gente já sabe que tem que tratar isso. Outra coisa, a posição inicial eu preciso estar dentro de uma cor branco e preto. Se cair em uma posição que está vazia, o que eu tenho que fazer? Então vamos supor que o entrevistador responda que você tem que lançar um erro. Então a primeira coisa é que eu tenho que pegar um número máximo de linhas que eu tenho, que vai ser justamente o tamanho do meu board, quantos elementos cabem no meu board. Cada um desses elementos vai ser, por sua vez, uma lista, mas esse aqui é o número de linhas. Como eu tenho que tratar os valores inválidos, eu já vou fazer esse tratamento de exceção aqui. Então eu vou lançar um erro falando, olha, esse tabuleiro precisa ter pelo menos, must have one line at least. Ou seja, tem uma linha pelo menos. Então já fiz a primeira validação. A mesma coisa eu tenho que responder para as colunas, onde eu vou guardar o tamanho das colunas nessa variável n. Como todas as linhas têm o mesmo tamanho, eu vou pegar o tamanho da primeira linha.
Então, também, se o número de colunas for 0, eu vou jogar essa exceção falando que precisa ter pelo menos uma coluna. Detalhe, da boa prática de programação, você deve criar exceções, erros personalizados. Mas o que eu costumo fazer durante a entrevista é falar, olha, eu sei disso e se fosse um programa para produção, eu faria isso. Mas como nós estamos na entrevista e o tempo é curto, eu vou jogar uma exceção aqui para agilizar o processo. Mas você pode conversar sobre isso para o seu entrevistador ficar ciente que você sabe dessa boa prática. Por último, eu vou pegar a cor respectivo à posição inicial dos parâmetros linha e coluna. E aí eu vou testar, né? Se essa cor for respectivo ao caractere que eu coloquei lá em cima na variável empty, você também já pode jogar um erro falando que a posição inicial não pode ser vazia. Então, initial position cannot be empty. Beleza? Então, todas as exceções tratadas aqui no início. Como nós vimos, nós vamos precisar conseguir calcular todo o range das posições adjacentes. E eu posso aqui incluir a posição também, porque depois a gente vai fazer o backtracking das posições que nós já percorremos. Então, eu tenho, dada, por exemplo, a posição 1, 1, eu quero considerar todos esses pontos aqui nesse range. Então, para isso, basta eu calcular todos os pontos que estão uma linha abaixo e acima, e na linha também da própria posição, e as colunas da esquerda, da direita e também na própria posição. Então eu tenho que gerar todas essas combinações aí. Para fazer isso, então eu vou criar uma função. Então eu vou receber uma posição que vai ter a linha e a coluna. Então, toda posição vai ser uma tupla com dois elementos, onde o primeiro é a linha e o segundo elemento é a coluna. Então, eu vou chamar de p-column, porque é a coluna respectiva a essa posição aqui. Então, para pegar os adjacentes, eu tenho que tomar, então, cuidado com os pontos que se encontram já nas bordas dessa minha matriz. Então, se eu estiver na primeira coluna, eu não posso querer pegar da coluna da esquerda. Se eu estiver na primeira linha, eu não posso querer pegar a linha de cima. Se eu estiver na última linha, eu não posso querer pegar a linha de baixo. Então, eu vou ter que fazer um tratamento de intervalo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, o tratamento de intervalo ele é parecido para a linha e para a coluna, né? Ambas não podem ter como posição inicial um índice negativo, que significa que você já está no índice 0. E o índice final não pode ser maior do que o tamanho de MN, que é o tamanho máximo de linhas e colunas que a gente já calculou. Então, para fazer isso, eu vou criar também uma funçãozinha chamada intervalo, onde você vai me passar um valor que vai poder ser da linha ou da coluna. E você vai me passar também um valor do máximo possível para este range. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui, então, o range, onde o primeiro elemento tem que ser quem? Então, pensando em termos de índice, eu tenho que pegar a posição atual, seja ela linha ou coluna, e pegar o elemento anterior, então é o menos 1. Só que se esse valor dá negativo, eu tenho que retornar 0. Então, na prática, isso aqui vai ser o valor máximo entre o valor menos 1 e 0. Da mesma forma, eu vou ter que pensar no valor máximo do range. Ele tem que ser o mínimo entre o valor máximo possível das linhas e o valor posterior ao valor corrente. Então, eu vou colocar aqui o value, só que você não pode esquecer que o range ele funciona no intervalo fechado no início e aberto no final. Significa que, ao final, se você colocar o número 10, ele vai de 0 até 9. Então, aqui, em vez de somar só 1, você tem que somar 2. E o valor máximo que isso aqui vai poder ter vai ser o valor que você me passar ali como value max. Então, assim fica resolvido o problema das fronteiras. Eu vou ter que repetir esse intervalo tanto para a linha quanto para a coluna. Então, eu vou calcular aqui uma variável chamada lineInterval, onde eu vou calcular um intervalo para a linha. Para a linha, o valor vai ser o do pline, mais o valor máximo de linha que a gente já calculou lá em cima, que é o m. Analogamente, eu vou ter que calcular o intervalo da coluna.
Então eu vou ter um column interval, onde eu vou calcular o intervalo indo da posição atual da coluna até o n, que é o valor máximo de coluna que eu já calculei ali em cima. Feito isso, eu tenho os intervalos, eu tenho que gerar todas as opções, o que se chama em geral de fazer o produto cartesiano, gerando todas as posições possíveis. Eu posso fazer isso com list comprehension também em Python. Então eu vou retornar aqui posições onde o primeiro elemento é uma linha L, uma coluna C, para cada L linha no meu intervalo de linha. Então, line interval aqui. E para cada coluna C no meu intervalo de coluna. Então, para testar, nós podemos retornar aqui na função os adjacentes da posição corrente, que é respectivo ao line e ao column, para a gente ver se está funcionando. Então, aqui eu coloquei a função para imprimir para a posição 1, que é exatamente essa daqui. E essa daqui também, na verdade eu vou trocar essa daqui para pegar um dos extremos, por exemplo, pegar aqui o 0, 0. Isso aqui vai ter poucos adjacentes, né? Então, rodando isso, olha lá, para a posição 1 está certo. Olha lá, todos os elementos da primeira linha, todos os elementos da segunda linha, todos os elementos da terceira linha. Já para a posição 0, 0, ele pega os elementos da primeira linha, mas não dá para pegar com índice negativo. E a coluna também, ele não pode pegar a coluna da esquerda. Por isso dá bem menos elementos. Você poderia fazer um teste aqui para o segundo também, olha, para esta posição na coluna 3, onde também tem que retornar poucos elementos, que é o outro caso, né? Quando eu bato lá no extremo máximo, não ali no mínimo do 0. Então assim a gente resolve o problema de pegar o ponto atual e os seus adjacentes. Então, baseado nessa função de adjacentes, nós conseguimos construir a lógica de verificar se um desses pontos adjacentes é o vazio. Então, eu vou criar aqui uma função hasEmpty adjacente que precisa me retornar verdadeiro se houver algum adjacente que seja vazio, caso contrário, retorna falso. Então, você me passa de novo uma posição e eu tenho que calcular isso. Ou seja, para cada posição p-line e o p-column, então para cada posição nos meus pontos adjacentes a essa posição, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se esta posição adjacente possui cor, então, respectivo ao p-line e p-column, possui cor igual ao vazio, ou está vazia. Se estiver, eu já posso retornar verdadeiro. Caso contrário, retorno falso. Então, de novo, você pode ir testando aos poucos a sua função aqui no hasEmpty adjacente. Então, vamos ver. Respectiva à posição 1, 1, nessa parte que não está finalizada, ele tem que me retornar verdadeiro, porque, por exemplo, um dos adjacentes aqui, o respectivo à linha 1, coluna 0, é vazio. Então, esse cara realmente tem que retornar verdadeiro. Já aqui embaixo, na posição 0, 3, esse cara tem que retornar falso, porque nenhum desses adjacentes aqui é vazio. Todos são pretos aqui nesse caso. Então, rodando, olha lá, está funcionando. Se a empresa tiver o viés de Java e C, é melhor você resolver dessa maneira aqui que eu coloquei. Caso contrário, você pode utilizar a função N, onde você passa um iterável e se qualquer elemento dentro desse iterável for verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. Então aqui eu posso fazer, na verdade eu posso até reutilizar o que eu já tenho aqui. Tá? Então essa N funciona aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui para cima, return N. Eu tenho que fazer o quê? Pegar as cores, comparando com empty. Então é parecido com a construção do list comprehension. Para quê? Para p-line, p-column, in essa lista de pontos adjacentes. Eu vou até quebrar aqui no for, às vezes eu gosto de dar uma formatada. Pronto, assim fica mais claro o que está acontecendo. Então, às vezes, veja que até parece um pouco com o inglês, né? Se qualquer desses elementos for verdadeiro, ou seja, a peça respectiva
pline e pcolumn for igual a empty, eu vou retornar já um verdadeiro. Se todas forem falso, ele retorna falso. O contrário do n é o all, ou seja, todos os elementos nesse conjunto têm que ser verdadeiros para essa função retornar verdadeira. E o n é qualquer valor dentro desse conjunto, se eu tiver qualquer valor verdadeiro, essa função retorna verdadeira. Então, se for uma empresa com viés de Python, você pode utilizar essa função aqui, veja que retorna a mesma coisa. Resolvido, então, essas duas funções, nós podemos já começar a pensar no que nós vamos fazer, nos elementos que nós precisamos visitar e nos elementos que já foram visitados. Como a ordem aqui não vai importar, e é legal eu poder contar com a operação in em tempo constante, eu vou utilizar set para isso. Então aqui que eu vou fazer o backtracking do que eu já visitei e do que eu preciso visitar. Então eu vou colocar assim, ó, para ser visitado. Então aqui eu vou incluir o que eu preciso visitar. Nesse caso aqui, o que eu vou acrescentar? Eu já vou acrescentar um elemento com a primeira posição de linha e coluna. E eu vou ter os elementos que já foram visitados. Então nesse caso aqui, por enquanto eu não visitei nenhum elemento, eu vou deixar um conjunto vazio. Então qual é a ideia? Enquanto eu tiver elementos a serem visitados, posso fazer assim, porque se não tiver nenhum elemento, isso aqui é avaliado para falso. Se tiver algum, é avaliado para verdadeiro. Ou você pode ser específico e passar aqui e perguntar se o tamanho do que tem que ser visitado for maior que 0. Então, enquanto eu tenho elemento, eu vou pegar aqui uma posição corrente, ou seja, um current position, e eu vou igualar esse cara a um elemento que eu vou remover do que tem que ser visitado, porque eu estou visitando esse elemento agora, eu vou começar a visitação desse elemento. Então, se o elemento respectivo a essa posição, então, tem um adjacente que é vazio, eu já posso retornar verdadeiro. Então aqui eu já retorno verdadeiro. Se eu visitar todo mundo e não encontrar uma posição, aí sim eu vou poder retornar o meu falso.